Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que nós estamos pregando desde o início do ano, até porque no início do ano a palavra profética para o ano 2025 foi ano da intimidade. Sabe, eu acredito que Deus quer que a gente o conheça como a gente nunca o conheceu antes. Ele quer que a gente escute a voz dele como a gente nunca a ouviu antes. Ele quer que nós tenhamos experiências com ele que a gente nunca teve antes. Intimidade é o desejo do coração de Deus, sempre foi. Desde o momento em que Adão e Eva estavam no Éden, né, Deus se manifestava até eles todos os dias, somente todos os dias, na viração do dia. Sabe para quê? Para ter intimidade, para conversar, para se relacionar e para que eles entendessem que eles tinham um Pai, um Deus que estava ali para eles. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. E o diabo é podre. O diabo, infelizmente, destruiu essa aliança, esse relacionamento. Mas Jesus veio para restaurar, para colocar em ordem novamente aquilo que parece que o diabo estava destruindo. Através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Jesus veio para que a gente pudesse novamente se aproximar desse paizão que nós temos. Mas ainda hoje o diabo ele tenta se levantar. O diabo tenta fazer com que nós venhamos a negligenciar coisas que são básicas. Por isso que essa série fala sobre disciplinas espirituais. São mensagens simples. É a base da nossa vida. Primeiro domingo nós falamos sobre oração, falando sobre Daniel, sabe? Daniel, aquele jovem que por 3 vezes orava ao Senhor, tinha intimidade com Deus e por isso que era um jovem corajoso, que não tinha medo de se posicionar e que, se fosse preciso, ia até a cova dos leões, mas sabendo que estava priorizando aquele que era realmente o primeiro na sua vida. Daniel tinha a oração como estilo de vida. Cria que a oração trazia livramento e que a oração abria os céus. Por isso que ele viveu algo sobrenatural. Domingo passado nós falamos sobre jejum. Eu sei que quando a gente fala sobre jejum, é aquele tipo de mensagem que você diz assim: por que eu vim nesse domingo? Porque o jejum mexe muito com a gente, com a nossa humanidade, né? São prazeres que a gente ama, são gostos, são desejos. Mexe com o nosso estômago. Dependendo do jejum que você faz. Nós falamos sobre uma mulher chamada Esther, que entendeu que não era a sua posição como rainha que faria com que ela vivesse ou vencesse uma situação tão adversa que ela começou a viver na sua vida, quando não só a sua vida, mas a vida do seu povo estava em jogo. Mas ela entendeu que através do jejum, ela estaria dependendo daquele. Só ele podia estender o seu cetro, a sua mão, para trazer favor, graça, livramento. E ali ela viu o jejum como um ato de dependência. Viu o jejum como algo que mudava destino, não só o seu, mas de uma nação. O jejum que trazia vitória. Nós trouxemos essas 2 palavras e em todas as palavras nós somos uma igreja prática. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que é que nós vamos fazer? Será que a nossa vida de oração vai mudar? Ou será que você que nunca fez um jejum diante da presença de Deus vai decidir abrir mão e renunciar e se sacrificar para você estar mais perto de Deus? Não para você ver situações externas sendo mudadas, mas para você ver o seu coração sendo transformado.
nós sempre deixamos essa parte prática para que a gente não só ouça uma palavra, mas para que a gente a viva. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos e todo mundo aqui sabe disso. E deixa eu te dizer uma coisa: se a gente não entender que é através das disciplinas espirituais que a gente vai ter vitória contra o inimigo. Porque quando a gente tem essa vida de oração, a gente está próximo de Deus. Quando a gente tem uma vida de jejum, a gente está próximo de Deus, independente do que aconteça, porque o mundo está uma loucura. Estou mentindo? Meu Deus! Tudo que tem acontecido, não só em termos de política, de economia, mas vamos falar um pouco de sinais da natureza. Gente, tá para nevar na Flórida. O povo que veio para a Flórida agora está desesperado, pensando que ia pegar pelo menos um climazinho ameno. E aqui em Orlando o negócio é meio louco. Mas você viu o que aconteceu na Califórnia agora? É inverno. Jesus está voltando. E deixa eu te falar, o que nos fortalece, o que vai nos fortalecer quando as coisas começarem a piorar, é a nossa vida com Deus. É a oração. Isso é para você acordar. É a oração. Obrigado, Carlão. É o jejum. Mas tem uma terceira coisa, que na verdade é a base para a oração, é a base para o jejum. Por isso nós estamos trazendo hoje, nessa mensagem, a palavra. A palavra. Porque quando a gente ora a palavra. Quando a gente jejua, é porque a gente está seguindo direcionamentos da palavra. E tem um homem na Bíblia que entendeu isso. Ele compreendeu que precisava dessa base para a sua vida primeiro e depois também para a sua nação. A Bíblia fala de um homem chamado Esdras. Viveu um período crítico na história da sua nação, do povo de Israel, porque o povo tinha acabado de sair de um exílio. O povo que estava antes acostumado a viver bem, a viver milagres extraordinários, de repente foi para a Babilônia, começou a viver escravizado, porque tinha se afastado da presença do Senhor. Uau! Deixou de lado a base, a lei, o relacionamento com Deus, a dependência de Deus. E no momento em que o povo de Israel então sai do exílio, Deus levanta Esdras com a palavra para mostrar que se ele primeiro, Esdras, e depois o povo de Israel não vivesse firmado, consolidado nessa base, nada iria dar certo. A Bíblia vai falar em Esdras capítulo 7 e 10 que dispôs o coração para buscar, praticar e ensinar a lei do Senhor. São 3 passos que Esdras dá e que nos ensinam tanto. Porque no que diz respeito à palavra de Deus, a base da nossa vida é isso que Deus quer. Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente pratique, Deus quer que a gente ensine. E a expressão que é trazida, dispôs o coração, significa que Esdras teve uma decisão intencional. A Bíblia vai nos mostrar que Esdras não só teve uma decisão intencional, mas contínua. Buscou, praticou, ensinou, não parou. Para pensar, gente. A gente está vivendo os primeiros dias do ano de 2025.
Nós temos a tendência de quando começamos o ano, a gente até busca. Eu quero buscar mais a palavra, eu quero ler mais a palavra, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero buscar Deus, eu quero servir, eu quero dar mais o meu tempo para o Senhor, eu quero usar meus talentos, eu quero... Mas sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Adão e Eva, infelizmente, pararam no meio do caminho. Mas Deus está querendo fazer algo diferente na nossa vida. Hoje Deus vai nos desafiar a vivermos essa palavra de forma que não vai haver interrupção. O povo de Israel só sofreu no exílio babilônico porque o povo de Israel deixou de lado a palavra. E a palavra para mim, para você, é somente tudo. Quando a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É porque se nós não tivermos essa palavra, o nosso caminho será obscuro. Nós não vamos conseguir enxergar. Nós vamos começar a tomar nossas decisões, e quando tomarmos as nossas decisões, as coisas não vão dar certo. E esse é o momento que muitos dizem assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus vai estar dizendo assim: não sou eu que estou fazendo, eu queria o melhor para você, mas você não está seguindo os meus passos. Sabe o que é a palavra? Eu não sei, mas se você tivesse alguém que você amasse bastante, e que te amasse muito também, e essa pessoa deixasse uma carta, mas essa carta contendo segredos, histórias inéditas, revelações, se ela morresse e deixasse para você essa carta, o que você faria? Com certeza, por causa da nossa humanidade, nós somos curiosos. Nós iríamos pegar aquela carta e a gente ia querer ler ela todinha para descobrir o que foi que fulano de tal deixou para mim. Eu quero aprender. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: estou precisando falar contigo, mas pode ser semana que vem? Tá doido? Fala isso para uma mulher. É feito seriado. Gente, eu tenho que confessar um negócio para vocês hoje. Estou até com vergonha. Gente, estou viciado em dorama. Coraçãozinho para vocês. Olha ali, ó. Gente, só tem uma mulher em casa. De repente, as meninas disseram: papai, o senhor tem que assistir uma advogada extraordinária. Gente, eu sou suspeito, porque eu também sou advogado. Eu amei. Ontem fui traído por elas. Porque ontem eu estava aqui no Todos por Um. Quando eu cheguei, estavam assistindo sem mim o episódio que eu tinha perdido. Por que eu estou falando isso? Porque num seriado só acaba na melhor parte. E aí você fica naquela ânsia, dizendo: o que é que vai acontecer agora? Brincadeiras à parte, por que a gente não tem isso com a Bíblia? A Bíblia é a maior carta de amor, de revelações e de segredos, e muitos que a gente ainda não descobriu, mas que a gente pode descobrir. Quando, pastor? Quando a gente cavar mais fundo. Por mais que você e eu leiamos os mesmos livros diversas vezes, eu não sei você, mas tem tanta coisa nova. Meu Deus, que Deus fala, que Deus traz. Eu acredito que Deus está querendo resgatar em mim e em você
ai meu Deus, aquele amor, sabe, daquele novo convertido que acabou de ter aquela experiência poderosa com Deus e diz assim, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana, né? E essa pessoa não se cansa de descobrir o quanto Deus é grande, Deus é lindo. Esdras descobriu isso. E Esdras queria que o povo de Israel pudesse ver primeiro nele essa descoberta e pudesse também viver aquilo que ele estava vivendo. E ele vai trazer para mim e para você, são 3 verdades a respeito dessa palavra que foi deixada para mim e para você. De Gênesis a Apocalipse. Verdades que podem mudar a nossa vida. E não é ler a Bíblia para simplesmente, eu quero conhecimento, eu quero. Não. Eu amo o que John Stott disse. Ele disse assim: a palavra de Deus não foi dada simplesmente para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que a gente está lendo a Bíblia apenas por ler. Não, na verdade a gente está lendo a Bíblia para deixar a Bíblia nos ler. O primeiro segredo que Esdras nos ensina através da palavra é que a palavra transforma o coração. A Bíblia fala em Esdras 7:10, um texto que eu li, mas vou reler, e diz assim: Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Salmo 119:11 diz: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando a gente busca a palavra de Deus, a gente a busca com intencionalidade. Quando nós estamos lendo a palavra, é porque a gente quer que realmente essa palavra mude o nosso coração. Porque a própria Bíblia, em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E é aí que a palavra ilumina os nossos olhos espirituais para que a gente possa se ver. Vou falar uma coisa. Muitas vezes a gente está apontando o dedo para um, está apontando o dedo para outro, e está dizendo, porque fulano de tal não faz isso, porque esse grande é assim. E na verdade, a gente precisa, através da palavra, permitir que ela seja o nosso espelho. Porque a partir do momento que a gente está permitindo que a palavra transforme o nosso coração, vai ser muito comum as pessoas olharem para mim e para você e já está lá, exposto diante delas, talvez os seus erros, suas fragilidades. Perceba que Esdras não se levantou como um escriba e um sacerdote para chegar para o povo para dizer: vocês se afastaram, vocês fizeram isso, Não. Primeiro ele trouxe essa palavra para o coração dele, mesmo ele sendo um escriba, mesmo ele sendo um sacerdote, ele trouxe a palavra primeiro para si, de forma pessoal. A Bíblia diz que ele dispôs o coração, o seu coração, a sua vida, entendendo que primeiro era o seu coração que seria transformado diante da presença de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus faz, ela revela nossas fraquezas e nos leva ao arrependimento.
Se nós nos desviarmos da palavra, como o povo de Israel tinha se desviado, nós infelizmente iremos por um caminho errado, e lá na frente a gente vai pagar o preço. A Bíblia vai nos falar em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu não sei quantas vezes você, talvez, eu vivo isso, eu estou lendo a Bíblia e de repente, sabe, eu paro naquele versículo. Sara brinca e diz assim, porque meu pai, quando lê a Bíblia, ele lê a Bíblia bem devagar. Parece que ele para e diz assim, você entendeu isso? Porque é justamente o momento em que Deus faz com que essa palavra seja essa espada que corta a gente pelo meio, para ele dizer assim, como é que está seu coração? Você quer se parecer mais comigo? Então, segue isso aqui. Se a gente deixar de lado a palavra, não importa quem a gente é. A Bíblia diz que Davi, um homem da palavra. Vai ler o livro de Salmos, um homem da palavra, um homem que buscava, um homem que estava ali louvando, adorando, tocava harpa, o espírito maligno saía de repente, em um momento da sua vida, ele vai deixando de lado a palavra, vai deixando de lado a presença, e o que é que acontece? Ele adultera. O que acontece? De repente ele coloca Urias lá na frente de um batalhão para morrer. A palavra transforma o nosso coração. Deixa eu falar uma coisa muito específica para quem mora aqui nos Estados Unidos, independente do tempo que você tenha chegado aqui. Escuta, não saia de perto da palavra. Não sai. Você sabe por quê? Porque nesses 2 anos que eu estou aqui, o que eu tenho percebido é que tem tanta gente do Brasil, que lá no Brasil, meu Deus, eram pessoas que amavam a palavra, eram pessoas que buscavam a presença de Deus, eram pessoas que queimavam, eram pessoas que serviam, pessoas que estavam lá ativas na obra do Senhor, e de repente chegaram aqui nos Estados Unidos, que se tornaram os escravos unidos da América, e começaram a trabalhar de uma forma tão ferrenha, tão intensa, que se esqueceram da palavra. Que perderam o principal. E deixa eu te dizer, essas pessoas não deixam de fazer dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Ah, meu Deus, eu creio que Deus, eu oro para que Deus te faça prosperar. Você cresça, Deus te abençoe e não falte nada, como meu filhão Felipe falou. Deus é o Deus de provisão, mas deixa eu te dizer, você tem que ficar perto dele, porque senão tudo se torna nada na sua vida. Essa hora que a gente tem que olhar para nós mesmos e permitir que essa palavra seja o espelho. Porque se a gente seguir essa palavra, as coisas vão dar certo, mesmo quando parece que estão dando errado. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Eu amo essa parte. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deixa a palavra mover você, deixa a palavra moldar você, deixa a palavra mudar você. Nós temos vários exemplos de tantos personagens bíblicos que entenderam isso, que viviam situações muito semelhantes com a do povo de Israel, sabe, distantes do Senhor, até que com a palavra os seus olhos foram abertos e o seu coração foi transformado. O rei Josias, que foi usado por Deus para trazer também restauração, restabelecer o elo de aliança, de comunhão do povo de Deus, do povo de Israel com Deus.
E ele fala lá em 2 Reis 22, a partir do versículo 11, dizendo: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que quer que a gente viva a sua palavra, mas se a gente ficar distante dela. É feito a casa que é construída na areia. Desmorona. Neemias entendeu quando puxou para si o Esdras, para que Esdras pudesse trazer a palavra para o povo, a lei para o povo, o mandamento para o povo. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Sabe por que a gente lê a Bíblia? Para a gente ser transformado, para o nosso coração ser mudado. Primeiro tem que acontecer aqui, para acontecer do lado de fora. Mas em segundo lugar, o segundo segredo que Esdras nos ensina através da palavra, é que a palavra, essa é a palavra que transforma a prática. Falar é fácil. Os fariseus falavam a palavra. Até os próprios escribas falavam sobre a palavra e conheciam a palavra. Mas essa palavra tem que ser vivida por mim, por você. Esdras 9:3, a Bíblia diz: quando ouvi isso, rasguei a minha roupa, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, da barba e me sentei atônito. O que foi que ele ouviu? Ele tinha ouvido justamente a respeito desse povo que antes estava perto de Deus e por causa do erro e do pecado estava distante. Existia uma maldição sobre o povo por causa do distanciamento deles da palavra. O que é que Esdras faz? Esdras não só leu a palavra, mas Esdras viveu essa palavra na prática. Por quê? Porque é o exemplo que arrasta. O exemplo é que é essencial na nossa vida. Por isso que no início eu disse assim, a gente já pregou sobre oração, a gente já pregou sobre jejum, e hoje a gente está falando sobre a palavra. E a pergunta para mim e para você é a parte prática. Depois que a gente ouviu essa palavra, a gente está orando mais? Depois que a gente ouviu essa palavra, o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração algum jejum que é importante ser feito para que a gente dependa do Senhor. Depois dessa mensagem, qual vai ser o lugar da palavra de Deus na nossa vida? Ou será que as distrações que o mundo nos oferece, as vozes contrárias que ecoam nos nossos ouvidos, será que é isso que vai dominar a nossa vida? Ou será que a gente vai amar a palavra de tal forma que a gente vai parar todos os dias? Susana Wesley, mãe do John Wesley, do Carlos Wesley, homens de Deus, um pregador, o outro um adorador, tantas letras lindas escritas. Ela não teve só esses 2 filhos, teve outros filhos. Mas ela entendeu que a prática é o que iria fazer a diferença na vida dos seus filhos. E por mais filhos que ela tivesse, sabe o que ela dizia? Eu vou precisar acordar mais cedo.
Porque eu preciso dar o meu dízimo a Deus. Às vezes a gente pensa em dízimo somente na parte financeira ou na... Não. Era o tempo dela. Ela acordava mais cedo para poder orar. Diz a história que ela colocava o seu avental na cabeça. Os meninos já sabiam. Se interrompessem, ei. Aquele era o momento dela de oração. Para ninguém interrompê-la. Aquele era o momento dela de palavra, de ouvir a voz de Deus, de orar, de abençoar a sua descendência, de praticar a palavra. Ano passado, a gente teve o privilégio de ministrar uma palavra sobre o bom samaritano. E nós viajamos vários lugares do Brasil, do mundo. O privilégio que a gente teve aqui, não só nós pregamos, mas Sarinha, Laurinha, e até a Leninha fez oração. E por que elas fizeram isso? É a prática. Esdras queria mostrar para o povo de Israel que antes de trazer uma palavra de confronto e de arrependimento para o povo, ele estava trazendo uma palavra de confronto e arrependimento para si. Ele rasgou a roupa, ele rasgou o manto, ele arrancou os cabelos da cabeça, como se estivesse dizendo: meu Deus, eu estou desesperado, porque se Deus está se levantando contra, eu também sou culpado. Deus quer levantar uma geração que não fala, vive. Sabe, aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente mais ouve para quem mora aqui é: não faz nada com brasileiro não, que o brasileiro é só a graça. Pior de tudo, bora lá, bora falar. Que muitos se dizem cristãos. Pior de tudo é que muitos se dizem pastores. Eu quando vim para cá, sabe, eu ouvi Deus dizendo assim: filho, eu quero arrancar uma cultura, porque eu quero estabelecer a minha. E essa cultura não é da igreja do amor. Essa cultura é da palavra de Deus. Mas sou eu e você que temos que, através da prática da palavra, espalharmos isso. Porque é aí que Esdras traz o terceiro segredo. A palavra não só transforma o meu coração, não só me leva a viver a prática, mas transforma uma geração. Deus é o Deus que quer que a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho seja também a mesma que vai iluminar os passos das outras pessoas. Posso fazer uma pergunta para mim e para você? O que é que as pessoas têm visto em nós? Será que as pessoas têm olhado para mim e para você e diz assim, ou para um amigo, diz assim: não vai para perto dele não, porque aquele cara é pilantra. Ou será que essas pessoas têm dito assim: rapaz, cola nele, cola nela, porque se você ficar perto dele, se você ficar perto dela, você vai ficar perto de Deus. A Bíblia diz em Neemias 8:5 que Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. O livro era a palavra de Deus, porque estava no lugar mais alto. E abrindo ele,
todo o povo se pôs em pé, porque Esdras, primeiramente, deixou seu coração ser transformado, porque Esdras praticou e viveu a palavra, rasgou suas vestes e reconheceu que ele era o primeiro que precisava dessa palavra. Quando ele se levanta e se coloca no lugar mais alto, não para mostrar que ele era o escriba, que ele era o sacerdote, mas para que as pessoas pudessem ver que é a palavra de Deus que precisava estar acima de tudo. O povo se pôs em pé para reconhecer o valor daquilo que seria falado, o valor da palavra. Aquilo que Esdras disse não se tornou apenas algo informativo, mas transformador. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de mais um domingo onde a gente vai ouvir uma mensagem informativa e você vai dizer assim: aprendeu sobre o quê? Não, a gente está aprendendo sobre disciplinas espirituais, oração, jejum, palavra. Ei, não é uma informação. Deus está esperando de mim e de você uma transformação. Deus quer que a gente saia daqui, meu Deus do céu, pegando fogo mesmo. Deus quer que a gente saia daqui dizendo assim: eu vou ter um relacionamento com Deus como nunca tive antes. Eu quero orar, eu quero ouvir a voz de Deus. Não é religiosidade, é relacionamento. Eu vou jejuar não é porque eu preciso que Deus faça algo fora de mim. Eu preciso que Deus faça algo dentro de mim. Eu vou ler a Bíblia. Eu não vou simplesmente seguir um plano de leitura, porque eu quero dizer que eu li a Bíblia o ano todo. Não, eu vou ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu amo Deus. É a carta de amor de Deus para a minha vida. Essa carta vai transformar meu coração. Essa carta tem segredos que eu ainda preciso descobrir. E sabe o que vai acontecer? É o melhor de tudo. Aquilo que vai acontecer em você vai atingir e impactar a vida das pessoas. Eu falei hoje pela manhã que eu recebi de alguém uma foto nos stories. E a foto tinha a Igreja do Amor Paulista. Eu repostei. Eu coloquei uma carinha de choro lá para a pessoa que me marcou na foto. Mas o meu choro não é porque... meu Deus, eu estou com saudade apenas. Não é isso. O meu choro é aquele choro de alegria, de saber que o maior legado foi deixado. As pessoas não deixaram de ir para a igreja do amor porque eu estou aqui com Thalita. As pessoas não disseram: quer dizer que os pastores sêniores não estão mais aqui, então acabou tudo. Não. Aquela foto foi um lembrete de Deus dizendo: você não deixou uma estrutura física, filho. Gente, Deus está fazendo coisas lindas. Eu estou aqui com os pastores da Zona Sul e Zona Norte. Meu Deus, Zona Norte já não cabe mais nada. A gente já faz 4 cultos no domingo. A gente faz 2 cultos numa quarta. E o lugar está pequeno. Zona Sul tem quantos anos, filho? Vai fazer 2 anos. Lotado. Quantos cultos tem no domingo lá? 2 cultos. Eu sei que eu sou suspeito de falar, porque todas as igrejas do amor é assim, Camaragibe está com 3 cultos agora. Cabo, 3 cultos agora. Paulista, 3 cultos. Meu Deus, é um negócio que você não tem como explicar. Na verdade tem. As pessoas não estão lá por causa de pastores. Estão por causa da palavra.
E Orlando não é diferente. É por causa da palavra. É a palavra que muda. É a palavra que transforma. É a palavra que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Esse é o legado que a gente tem que deixar. A palavra que primeiro transformou nossa vida e que a gente vive. E quando a gente vive, as pessoas do seu trabalho vão olhar para você e dizer assim: meu amigo, esse cara não enrola não, trabalha de verdade. Como é que pode? Dentro de casa, seus filhos vão brigar para vir para a igreja. Sabe por quê? Porque eles veem a igreja lá dentro da casa. E aí o que acontece, pastor? Multidões são atraídas. Aí as pessoas olham e são atraídas porque vem Jesus em você. Deus mudou esse povo. Porque primeiro mudou um homem. Através da palavra que mudou esse homem, uma nação foi abençoada. Independente de você estar morando no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, eu e você temos o poder pela palavra de trazer transformação, porque fomos transformados. A minha pergunta é: qual vai ser a decisão que a gente vai tomar? Eu vou sair daqui hoje e dizer assim para Deus: Deus, eu vou dispor meu coração. Eu vou ouvir tua voz. Eu vou ler a tua palavra. Eu vou aprender da tua palavra. Fique pé no seu lugar. É como uma história que eu ouvi certa vez de uma pessoa que queria encontrar uma fonte para saciar a sua sede. Onde essa pessoa pudesse sempre estar ali e pegar a água que precisaria. Ela foi nos rios e foi nos lagos, mas não encontrou, porque todos se secaram. Mas ele começou a cavar. Começou a cavar. E quando cavou mais profundo, descobriu a fonte. É assim comigo, com você. A palavra é essa fonte que a gente só precisa cavar. Cavar. Todo dia você vai estar lendo a Bíblia. Livros que você já talvez leu, mas vai ter algo novo quando você cavar. Às vezes Deus vai confrontar o seu coração. Às vezes Deus vai trazer uma promessa. Vai ser assim. Mas essa palavra é inegociável. Essa palavra é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. A minha pergunta é: você está pronto para dispor o seu coração e dizer: Deus, eu vou buscar, eu vou praticar, eu vou ensinar. Eu vou deixar um legado, e o legado não vai ser algo meu, vai ser o teu, vai ser a tua palavra, vai ser a tua vida, os teus ensinamentos. Deus, hoje nós queremos colocar o nosso coração para dizer que nós precisamos de Ti, para dizer que nós dependemos da Tua palavra, que nós precisamos ter o nosso coração transformado. E o nosso coração só pode ser transformado pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Que a palavra seja essa lâmpada, que a palavra seja essa luz, que a palavra seja, Pai, essa espada que vai nos cortar, que vai trazer alinhamento, que vai trazer transformação. Oh Deus, que essa palavra seja aquilo que nós vamos viver dia a dia, para que possamos, Senhor, ser exemplo na vida das pessoas, impactando-as, transformando-as e deixando o maior legado, o legado daquilo que o Senhor escreveu para nós. Oh,
dispomos o nosso coração ao Senhor e te pedimos, Pai, muda a nossa vida pela tua verdade, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.